Reserva de emergência, como fazer e por que ela é tão importante? Você já parou para pensar no que aconteceria se o seu negócio se visse repentinamente no meio de uma tempestade financeira? Queda nas vendas, perca de um cliente importante ou qualquer outra crise inesperada que pudesse prejudicar a sua renda? Como que você lida com essas situações sem comprometer o seu caixa, a sua reputação e muitas vezes até a sobrevivência do seu negócio? A resposta é muito simples: ter uma reserva de emergência. Se você não me conhece, eu me chamo Jean Rocha e ajudo empreendedores como você a formalizar os seus negócios e a entender toda a burocracia que envolve ter uma empresa. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é uma reserva de emergência, como que você pode construí-la e por que ela é crucial para manter a tranquilidade e segurança da sua empresa. Mas então, o que é exatamente uma reserva de emergência? Dentro do contexto de finanças pessoais, é muito comum ouvirmos falar sobre a importância de termos uma reserva para eventuais situações da nossa vida particular que fogem um pouco do controle. Um problema de saúde familiar, alguma despesa inesperada. Mas será que dentro do contexto empresarial isso também é importante? Se você acompanha o nosso canal, você viu que uma das coisas mais importantes que o empresário precisa fazer é separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Se você não sabia disso, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo sobre o nosso vídeo que fala um pouco sobre esse tema. E sim, é muito importante que você tenha uma reserva de emergência tanto para a sua vida, para as suas finanças pessoais, quanto para as suas finanças da empresa. Sabe aqueles momentos em que as coisas não vão muito bem? As vendas começam a cair, você perde algum tipo de cliente, tem que fazer uma rescisão ou um acerto com um funcionário que acaba levando um pouco mais de dinheiro. E é nessas situações em que a reserva de emergência funciona como um seguro, oferecendo proteção contra esses contratempos e garantindo para você tranquilidade para não perder o controle da sua empresa. Agora a pergunta é, como que você constrói, como que você cria uma reserva de emergência? E esse processo de criação, de construção, ele é basicamente um processo de 3 etapas. Mas antes de falar um pouquinho sobre essas etapas, se esse assunto estiver fazendo algum sentido para você, aproveita para se inscrever em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos que produzimos aqui para você, que é dono ou dona de um pequeno negócio. E a primeira etapa do processo, ela consiste em você determinar quais são os custos fixos mensais da sua empresa. E para fazer isso, comece identificando quais são as despesas que todo mês acontecem dentro do seu negócio. Despesas como aluguel, água, luz, telefone, salário dos colaboradores da sua empresa, os encargos que incidem sobre os salários e até mesmo o seu Prolabore, que é uma despesa fixa da empresa. Essa vai ser a sua base para calcular o tamanho da sua reserva. A segunda etapa do processo de construção de uma reserva de emergência, ela consiste em você definir qual que é o objetivo dessa reserva. E para fazer isso, você precisa entender algumas coisas com relação a, por exemplo, o risco que você tem no seu negócio. Será que você tem clientes mais recorrentes, clientes mais fiéis ao seu negócio? Ou você todo mês precisa ir atrás de um novo cliente? Qual que é o setor da economia que você atua? Será que esse setor tem um impacto direto de uma crise, por exemplo? E também qual que é a sua capacidade de enfrentar esses desafios no seu negócio? Uma regra geral é você ter de 3 a 6 meses o custo fixo mensal da sua empresa. Por exemplo, se você tem um custo mensal fixo de R$10.000, você precisa ter uma reserva de emergência de pelo menos R$30 a R$60.000. E a terceira etapa do processo consiste em você economizar nas suas despesas e aumentar as suas receitas. Dessa forma, você vai conseguir acelerar o processo de construção da sua reserva de emergência. E como que você faz isso? Uma vez que você já conseguiu identificar quais são as suas despesas fixas, agora você vai olhar para cada uma dessas despesas fixas e tentar identificar alguma oportunidade de diminuir ou mesmo até de cortar. Então, de repente, você tem um plano de internet que está um valor muito alto,
de repente uma assinatura ou algum serviço contratado que você não utiliza mais, você tem que ter esse critério em cada uma dessas despesas e tentar identificar alguma oportunidade para diminuir as suas despesas. Paralelamente a isso, você vai também trabalhar no crescimento das suas receitas, tentando oferecer produtos, outros produtos para os mesmos clientes da sua empresa, oferecer para novos clientes, fazer ações de marketing, tentar criar novos produtos ou novas fontes de renda que possam aumentar as suas receitas. Dessa forma, com as despesas diminuindo e as receitas aumentando, possivelmente a sua empresa ela terá um dinheiro a mais, então esse dinheiro vai conseguir acelerar esse processo de construção da reserva de emergência. E aqui é importante dizer que nesse processo de construção da reserva de emergência, o empresário precisa ter uma certa disciplina para alcançar os montantes que ele estipulou como ideais de reserva para o seu negócio. Nesse momento, é importante que ele não retire nenhum tipo de dinheiro para um outro investimento ou alguma distribuição de lucro até que essa reserva seja concluída. E agora a parte crucial: aonde guardar o dinheiro da reserva de emergência? Será que eu deixo numa conta corrente? Será que eu deixo um dinheiro num caixa? Então é importante que o empresário ele entenda que pelo menos uma parte da reserva de emergência ela precisa estar em uma liquidez imediata. Ela precisa ser fácil de você acessar. Então, por exemplo, uma poupança, ela não tem uma rentabilidade muito grande, mas ela tem uma liquidez muito fácil. Você consegue acessar ela a qualquer momento que você precise. Se você não quiser deixar todo o dinheiro da sua reserva em uma poupança, você pode escolher outros tipos de investimento, mas também sempre observando essa questão da liquidez, né? Então, algum tipo de investimento que você precise deixar permanecer por muito tempo, às vezes pode comprometer essa reserva que você fez justamente para enfrentar esses momentos mais difíceis. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe com um amigo seu que possa se beneficiar. E se você tem alguma pergunta ou alguma experiência com relação à reserva de emergência, deixe aqui nos comentários. Espero ter te ajudado e até uma próxima.